Olá, meus amigos e amigas, o meu bom dia, meu boa tarde, o meu boa noite. Hoje, 22 de junho de 2025, domingo. Deus te abençoe. Amém? Vamos aqui à Escritura Sagrada. Hoje é a carta do apóstolo João, primeira carta, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provar os espíritos se provém de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Amém. Vamos aqui aprender com a palavra de Deus. João, apóstolo de Jesus Cristo, nos traz aqui na sua carta essa orientação graciosa a respeito desse cidadão chamado Anticristo e também esses falsos profetas que estão aí, já no tempo de João já haviam e continuam e estão aí cada vez mais falando em Deus sem ser de Deus. Amém? Vamos aqui meditar, aprender um pouco. Isso é muito rápido, mas para a gente aprender um pouco, pensar sobre essa necessidade de entendermos essas verdades da Escritura Sagrada, tá certo? O versículo primeiro começa dizendo assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Ora, quando João, o apóstolo, faz essa declaração, essa expressão, ele está nos dando assim uma recomendação para que a gente não dê crédito a qualquer palavra que se ouve. Ah, está falando em nome de Jesus, mas presta atenção, ver se é mesmo de Jesus que ele está falando, se há alguma coisa por trás. Então, João começa a nos recomendar: não dê crédito a qualquer espírito. Está falando, veja se realmente está falando de Deus, mas se é de fato de Deus. E ele vai dizer assim: antes provar o espírito se procede de Deus. Aqui ele faz uma declaração de que a gente tem que buscar, assim, desculpa, de alguma forma, algo que nos identifique, que nos aprove que realmente aquela palavra é de Cristo. Ele diz: provar os espíritos se procedem de Deus. Quando ele diz isso, nós devemos procurar confirmar se aquilo que está sendo dito, está sendo falado, está sendo realizado, é realmente da parte de Deus. Amém? O demônio faz milagres também. E fala em nome de Deus. Então, João recomenda isso, ver, provar esse Espírito. E ele vai nos dar como é que nós provamos o Espírito se procede de Deus na parte seguinte do versículo primeiro, que ele vai dizer assim: porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Opa! Aí João já começa dizendo que a razão é isso aqui. Existe falsos profetas. Existe aí no mundo falsos profetas, desde a época de João, desde antes de João, e vai continuar até a volta de Jesus, falsos profetas, tá certo? Então, João nos faz essa recomendação. Por que você tem que provar os espíritos? Porque existem falsos profetas. Tem que ver se esse profeta realmente está falando da parte de Deus ou não. Por quê, meu querido? Uma manifestação espiritual, ela pode ser pelo Espírito Santo de Deus ou pelo espírito de um demônio. Então, existe um dom que é dado pelo Espírito de Deus, chamado discernimento espiritual. Tem gente que quer falar língua, que é isso, que é aquilo, que é não sei o quê. Todo dia eu peço: Senhor, me dá discernimento espiritual. Porque uma manifestação espiritual, ela pode ser tanto da parte de Deus como da parte do diabo. Cabe a você buscar compreensão, identificar se é de Deus ou se é do demônio. Amém? Então, a razão da gente procurar saber é porque existem falsos profetas que vão falar coisas que não são da parte de Deus, muito pelo contrário, são da parte do Satanás mesmo. Eu não tenho a menor dúvida. Versículo 2 diz assim: nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
Tem um monte de gente aí que diz que Jesus não veio, não nasceu, não sei o quê, e nada. Quem nega essa realidade que Jesus veio, encarnou e foi ser humano igual a nós, porque ele é eterno e se fez humano, se fez homem, se fez gente, habitou entre nós. Primeira coisa é essa: se você nisso conheceria o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Não, Cristo nasceu, viveu cerca de 33 anos, cerca porque a história vai ali e tal, e foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Aí subiu ao céu, voltou ao estado primário como ele é, eterno Deus, tá certo? Mas quem nega que Cristo não nasceu já é uma condição de você ver um falso profeta. Vê se ele acredita nisso assim. Porque tem gente que prega aí e está negando que Jesus não nasceu não, rapaz, isso é conversa. Tá? Jesus não é isso que você pensa não. Então se a pessoa está negando que Jesus não nasceu e não nasceu de parto normal, já vou até abrir aqui um espaço, tá certo? Depois que nasceu de parto normal, Maria já deixou de ser virgem, tá certo? Então, quem não reconhece que Cristo nasceu é da parte do diabo. É o que a Bíblia está nos ensinando. Amém? Deixa eu ler aqui para você, olha, a continuação do versículo 2, tá certo? É interessante porque ele diz confessar a Cristo, tá certo? Confessar não é simplesmente assim dizer o que Jesus Cristo é. Ah, ele é o Filho de Deus. Ah, ele morreu na cruz. Eu sei, morreu. Ah, confessar não é só dizer quem ele é, não. Confessar, isso os demônios fazem. Olha aqui o que os demônios disseram para Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 24. Ah, que temos contigo, Nazareno, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos, bem sabemos quem tu és, o Santo de Deus. Os demônios sabem que Jesus Cristo é o Cristo de Deus. Obedecem? Crê? Não. Então, mas eles reconhecem. Então, note a diferença entre reconhecer. Tem muita gente, Jesus Cristo morreu por nós, mas não tem uma fé exclusiva. Esse aqui é o detalhe. Até os demônios reconhecem que ele é o Cristo de Deus, mas não confessam. Sabe por quê? Porque confessar a Cristo, ela é uma declaração de fé exclusiva, em sujeição a Cristo, com o propósito de glorificá-lo. Ou seja, eu creio em Cristo, eu glorifico a Cristo, eu obedeço a Cristo. O demônio diz assim, tu é o Cristo, Filho de Deus. Mas o demônio obedece? Não. Portanto, tem muita gente aí dizendo que eu sei quem é Cristo, mas não obedece, não vive como Cristo mandou viver, depois se converte. Lembrar aqui só de Pedro, né? Pedro, antes de se converter, negou Jesus 3 vezes. Depois se converteu, foi capaz de morrer pelo Evangelho. Isso é diferente. Amém? Portanto, dizer que Jesus é o Cristo, até os demônios dizem. A palavra de Deus está ali mostrando aqui claramente. Então, assim, o confessar é essa declaração de fé exclusiva em Jesus Cristo, com o objetivo, querido, de glorificar a Cristo, dar glória a Cristo. Eu sou o que sou por causa de Jesus Cristo. Eu falo da sua palavra por causa dele. Eu entendo a palavra dele por causa dele. Eu respiro por causa dele que me deu a vida. Amém? Hoje e eternamente, pela essa fé nele. Isso é diferente, isso é conversão. Olha aqui o que na condição de glorificar, o que Jesus diz aqui no capítulo 17 de João também, aí já é no Evangelho, capítulo 17, versículo 4 e 5 e 6, que diz assim: Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àquele que do mundo me deste. Eles eram teus, tu me destes a mim, e eles têm obediência à tua palavra. Aqui está a diferença, tá certo? O próprio Cristo aqui está glorificando a Deus nesse momento, é a oração que ele faz por ele mesmo, pelos apóstolos e por nós, que haveríamos de crer, no capítulo 17 todo, ele está aqui dando essa glória a Deus. E assim, os que me deste obedecem a tua palavra. Quem crê em Cristo obedece a palavra. Quem disse que Cristo, eu sei quem é, não obedece não.
Tem muita gente aí dentro das igrejas supostamente cristã que quando sai, a esculhambação é feia. Conhece, mas não confessa. Não é da parte de Deus. O versículo 3 vai dizer assim: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Ora, se quem confessa procede, João está dizendo, isso é redundante. Todo espírito que não confessa não procede de Deus. João deixa bem claro que quem não tem essa fé exclusiva não pertence a Deus no sentido de filiação, de salvação, de vida eterna. Pertence a Deus no sentido de criação. Toda criação pertence a Deus. Mas no sentido de filiação, não pertence se você não tem uma confissão declarada, firme em Cristo. O versículo 3 vai continuar dizendo assim: pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Olha, João está nos ensinando e dizendo que quem não confessa a Cristo é o espírito do anticristo. É contrário a Cristo. É redundante, é lógico. Se não confessa, é contrário a Cristo. Essa expressão ela vai afirmar essa redundância mesmo de que se não confessarmos a Cristo, quem não confessa é contrário a Cristo. Ah, mas eu sou religioso. Meu irmão, as religiões, todo religioso tenha cuidado com ele, porque o religioso defende a religião e não a Cristo, tá certo? Então é preciso entender essas diferenciações. Amém, querido? Isso aqui é uma palavra muito rara para você, mas olha, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, ou seja, não confessa, é contrário a Cristo, é anticristo. Aí o versículo 3 vai terminar dizendo assim: a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Olha, quando João diz a respeito do qual tendes ouvido que vem, nós podemos entender isso na manifestação plena quando o anticristo estiver dominando no mundo plenamente, não está muito distante, tá certo? Aí ele vem e domina plenamente. Mas ele vai afirmar e já está no mundo, presentemente já está no mundo. Ou seja, o espírito do anticristo, o João está nos ensinando que ele está presente no mundo naqueles que não confessam a Cristo, que são os falsos profetas. E ele fala de falso profeta, e aqui eu estou falando de os que falam em nome de Jesus, ensinam em nome de Jesus, mas não creem em Jesus. Está em Jesus, fala de Jesus pela conveniência religiosa, fala em Jesus pela conveniência do milagre, fala em Jesus porque está ganhando dinheiro em cima de Jesus, comercializando a fé das pessoas que não têm entendimento, que o Espírito de Deus dê entendimento, porque eu entendi Jesus dentro de uma igreja onde nega Jesus e bota um bocado de coisa junto com Jesus, mas o Espírito de Deus me fez entender, que o Espírito de Deus te faça entender essa verdade. Então, esse espírito do anticristo está no mundo. E eu vou dizer para você, amado, ele se manifesta através de falsos profetas, que distorce a palavra, que modifica a palavra, interpreta a sua compreensão. Teoria da prosperidade, né? Esses ladrões aí que pregam, eles enriquecem e você empobrece. E algumas vezes, por misericórdia de Deus, alguns milagres não acontecem pela misericórdia de Deus. Mas eu digo a você, sem medo, são charlatões, ganhadores de dinheiro em cima do evangelho, não pregam a verdade. Porque é a fé exclusiva em Cristo, amado. Quem não tem essa fé exclusiva em Cristo tem parte com o anticristo porque não crê em Cristo. Isso é lógico. E o que é interessante, é que o falso profeta, ele cura, profetiza, faz milagre, faz maravilha, fala em novas línguas, faz um monte de coisa, mas é anticristo, não prega a verdade, não crê. Pergunte a um cara desse aí, se ele crê em Cristo, ele vai lhe enrolar, vai lhe dar um bocado de justificativa, mas não declara fé em Jesus Cristo. Amém? Olha, isso é uma palavra para Deus te abençoar e te salvar, você ter a fé em Cristo. Olha, deixa eu ler um texto para corroborar com isso aqui que João está nos ensinando. Mateus capítulo 7, vou ler só o versículo 22 e 23, que diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
E em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha a resposta de Jesus. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Quem não prega a verdade em Jesus está pecando, é um iníquo, um pecador, um ladrão, um mentiroso que distorce a palavra de Deus para enriquecer à custa das ovelhas, arranca a lã e até o couro. Isso aqui é a palavra de Deus para você. Crê em Cristo, tá certo? Se desvie da religião e busque onde a palavra é pregada com a verdade que a palavra é. Não onde é distorcida, leva você a uma alucinação, uma fascinação. E se você tá à procura de Cristo, é para crer nele. O que pode acontecer depois são consequências, ele pode te curar ou não. Mas o fundamental é a fé em Jesus Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Amém, querido? Então, o anticristo, eu vou fazer aqui uma aplicação, porque ele se manifesta em falsos profetas que estão em altares pregando, tá certo? Mas também se manifesta em pessoas que estão aí, que faz a maldade, que faz o mal pelo mal, que quer o mal dos outros, também. Aí você talvez seja um religioso, né? Acha-se que é tão bom, ninguém é bom não, meu irmão. Você precisa se converter. Aí vai olhar só para aquele que faz o mal pelo mal, né? Esse sistema aí do Islã, né? Terrorismo, tudo isso. Ah, aquele é mal. Precisa se converter também. Isso é espírito do anticristo no mundo, mas também se manifesta em altares, dentro das igrejas, de todas elas, da católica a protestante, a qualquer modelo que você queira imaginar, o espírito do anticristo está lá. Se Cristo não for o Senhor e Salvador pessoal, é o espírito do anticristo que está falando. Tenha cuidado, procure ler a Escritura, ela vai te orientar. Amém? Deus te abençoe. Hoje é domingo. Nós temos culto aqui às 18 horas na rua Guarani 1938A, bairro João 23, Fortaleza, Ceará. Transmitimos também pelo Facebook, pelo YouTube e pela rádio, que eu me esqueci o nome agora. W3 Brasil. Amém? Quer ouvir uma palavra de Deus hoje, além dessa que você vai ouvir agora, está ouvindo? Vem aqui, às 18 horas, nós pregamos Cristo. Ele é o centro da nossa fé e pronto. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom dia. O Senhor seja contigo, abençoe o Brasil em nome de Jesus. Amém.